nenhum país do mundo tem o volume de informações sobre a sua educação superior como o Brasil. Então a gente tem dados, por exemplo, de análise dos ambientes virtuais de aprendizagem, das características do corpo docente tutorial, da infraestrutura de tecnologia ofertada por cada instituição. O que a gente pode avaliar é que, dos resultados do ENAD, existem cursos bons e cursos ruins, tanto na modalidade EAD quanto na presencial. Os nossos referenciais de qualidade não acompanharam essa expansão na mesma velocidade, então nós precisamos fazer um freio de arrumação. Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão. Certamente. O que revelam as pesquisas de avaliação do INEP sobre a qualidade dos cursos de graduação à distância no Brasil? Hoje não existe política pública eficiente sem dados e indicadores. Não é diferente no campo do ensino. Você deve saber que o Brasil tem um Plano Nacional de Educação com 20 metas e elas são monitoradas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O INEP tem uma longa tradição, 87 anos, e vem atualizando os indicadores educacionais de uma forma muito ativa. Na série sobre o futuro da EAD no Brasil, o canal do LB tem a honra de receber Ulisses Teixeira. Ele é diretor de avaliação do ensino superior do INEP. Ulisses, muito grata pela sua atenção e a gente gostaria de começar entendendo como é que o INEP monitora esses dados em relação à educação à distância. Bom, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de diálogo, Júnior. O INEP faz uma série de ações relacionadas ao monitoramento da qualidade da educação superior, né? Nós temos já, na verdade, definido em lei, desde 2004, um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que prevê uma série de processos e instrumentos destinados a monitorar a qualidade dos cursos das instituições de educação superior. Então, a gente tem comissões de docentes que são avaliadores, que a gente manda para fazer uma visita em loco nos cursos e nas instituições, e esse é um desafio grande. Nós temos 2.600 instituições de educação superior no Brasil e aproximadamente 45 mil cursos de graduação. Mas além disso, a gente também aplica provas aos estudantes ao final do curso, é o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tanto para cursos presenciais quanto para cursos EAD, né? E também a partir desses resultados de outras bases de dados educacionais, a gente também calcula diversos indicadores relacionados aí às diferentes dimensões de atuação de cada curso, cada instituição. O INEP ainda tem também os censos, né, o Censo da Educação Superior, o Censo da Educação Básica, que ajudam também a monitorar algumas dessas características, né? Acho que a gente pode dizer que nenhum país do mundo tem o volume de informações sobre a sua educação superior como o Brasil. E é muito bacana de perceber isso, né, que está acessível. Se você acessa ao site do INEP, no painel, você tem esses chamados painéis de BI, né, ou seja, os dados estão ali. A gente que pode mergulhar e se interessar por eles, né? Não sei se as pessoas têm noção disso hoje, né? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa avançar nessa divulgação mesmo, né, da disponibilidade dos dados e, é claro, também tentando deixar sempre tudo mais transparente, mais acessível, mais compreensível, né? Um volume muito grande de dados realmente já está disponível. A gente tem painéis de monitoramento dos indicadores do Plano Nacional de Educação, a gente tem painéis relacionados aos dados do Censo da Educação Superior, do Censo da Educação Básica, e estamos trabalhando também em painéis com os resultados das avaliações educacionais. Ulisses, então qual o diagnóstico que a gente poderia fazer sobre essa qualidade, excelência dos cursos na educação à distância no Brasil? Como a gente está nesse filme? A gente tem, nesses múltiplos processos de avaliação que eu fiz referência, a gente coleta informações, por exemplo, sobre as condições de oferta e de formação dos estudantes, com essas comissões de professores que fazem as visitas em loco. Então, a gente tem dados, por exemplo, de análise dos ambientes virtuais de aprendizagem, das características do corpo docente tutorial, da infraestrutura de tecnologia ofertada por cada instituição. Esses dados estão bastante disponíveis.
e eles são usados para as políticas de regulação e supervisão da educação superior, né? Então, para que um curso continue em funcionamento ou porque seja autorizado, ele precisa atender esses critérios mínimos, né? Então, o que nós podemos dizer é que os cursos que existem hoje atendem a esses critérios, né? Além disso, temos também essas outras avaliações. O ENAD, por exemplo, que é essa prova aplicada aos estudantes ao final da graduação, ele é aplicado em um ciclo trienal, né? Os cursos do Brasil são divididos em um ciclo e aí uma vez a cada 3 anos eles são avaliados. Esse ano, por exemplo, em 2024, nós vamos aplicar uma prova para os estudantes dos cursos de licenciatura, que vai ser lá no dia 24 de novembro. Mas quando a gente pega os resultados desses cursos, né, o ano passado, por exemplo, foram os cursos de saúde, de engenharia, quando a gente pega os resultados desses cursos, a gente consegue fazer uma análise das diferenças de desempenho entre os cursos presenciais e os cursos na modalidade EAD, né? E aí algumas coisas aparecem, né? Por exemplo, há sim uma tendência de que as notas dos estudantes no ENAD sejam um pouco mais baixas no EAD do que no presencial, né? Mas isso não é uma diferença tão significativa. E mais importante que isso, temos outros dados, por exemplo, os coletados do perfil socioeconômico do estudante, que são um elemento contextual muito significativo que não pode ser desconsiderado, né? Então, por exemplo, os estudantes que estão matriculados em cursos da modalidade EAD, eles são majoritariamente mais pobres, são os primeiros da graduação, da família que estão fazendo a graduação, eles não têm essa influência que vem do pai ou da mãe, em geral eles trabalham 40 horas ou mais, né? Têm filhos, né? Então assim, são múltiplas condições que já existe toda uma literatura nacional e internacional que explicaria, levaria a crer por que pessoas com essas situações socioeconômicas diferentes tenderiam a ter um resultado mais baixo mesmo. Então, o que a gente pode avaliar é que dos resultados do ENAD existem cursos bons e cursos ruins, tanto na modalidade EAD quanto na presencial, né, que estão entregando resultados mais altos ou mais baixos ali naquela prova. Então, a gente bateu uma margem histórica aí de 3 milhões de pessoas que ingressaram, né, na educação à distância. E existe ainda essa competição, Liz? Faz sentido isso? Ou a tendência é a gente ir para o modelo híbrido, né? Especialistas que dizem que não faz mais sentido falar em termos de modalidade de educação à distância, presencial, mas que essa tendência do híbrido. Qual o posicionamento do INEP em relação a isso? Esse caminho de uso da tecnologia para fins da educação é um caminho sem volta, né? E hoje nós temos realmente no Brasil, são permitidos essas duas classificações de cursos, como presenciais ou à distância, mas mesmo os cursos presenciais podem ter uma oferta de até 40% das suas atividades na modalidade à distância, né? Então, no final das contas, o uso da tecnologia e essa possibilidade de cursar parte das disciplinas remotamente, ela está aberto para a maioria dos cursos, né? Mas a gente tem que acho que vale fazer algumas comparações. Por exemplo, eu falei que o nosso sistema de avaliação da educação superior foi criado em 2004, ele acabou de completar 20 anos. Nessas 2 décadas, a gente teve uma expansão muito significativa do sistema de educação, não de avaliação, né? Então, lá em 2003, por exemplo, quando esse sistema foi concebido, a gente tinha um universo de mais ou menos 1.800 instituições, hoje nós temos 2.600, a gente tinha 17 mil cursos, hoje nós temos 45 mil, a gente tinha 4 milhões de matrículas, hoje nós temos quase 10 milhões de matrículas. E lá atrás, os cursos da modalidade EAD, eles eram 0,3% de todos os cursos do Brasil, e hoje eles são mais de 20%. Né? As matrículas também cresceram muito, né? Assim, você fez referência aí às mais de 3 milhões de matrículas na modalidade à distância. Ela está muito próxima, se a gente considerar o total de matrículas no Brasil, ela está muito próxima do número de matrículas da modalidade presencial. Mas se a gente fizer, por exemplo, uma análise pelo tipo do curso, os cursos, por exemplo, de bacharelado ainda são majoritariamente presenciais,
mas os cursos de licenciatura já tem mais ou menos 60%, 65% dos estudantes na modalidade à distância, e os cursos superiores de tecnologia já tem mais de 80% das suas matrículas na modalidade à distância. Então, tem realmente, a depender da área, enfim, do tipo da proposta formativa, esses dados mudam. Pois é, e nesse campo tem uma certa polêmica, né? Cursos na área de saúde ou de medicina, fazer EAD sem a prática, na questão da formação de professores, né? Como é que a gente pode entender melhor, fazer uma leitura melhor sobre isso e principalmente também sobre a questão da suspensão, né? Da proibição de não ter cursos, poder mais fazer cursos online novos, né? Sim, eu acho que a gente tem que pensar primeiro que existe, nas normativas brasileiras, existem diretrizes curriculares nacionais, né, que são pensadas e concebidas no âmbito do Conselho Nacional de Educação, homologadas pelo Ministro de Estado da Educação, e elas devem balizar os processos formativos de todos os cursos, né, e elas são específicas, por exemplo, para a formação em medicina, ou para a formação em direito, ou engenharia civil, por aí vai. Essas diretrizes vão determinar que para se considerar um curso dessa área no Brasil, é preciso tal carga horária, é preciso que as disciplinas abordem tais objetos de conhecimento e que tenha, sim, atividades teóricas e atividades práticas. Então, o desenvolvimento dessas atividades práticas, na maioria das vezes, ela pressupõe um trabalho, um exercício presencial. Né? Colaborativo. Né? Colaborativo, inclusive. A gente pode pensar tanto nos cursos da saúde ou nos cursos de licenciatura, por exemplo. Né? Alguém que está se formando como professor precisa estar dentro da sala de aula, né? Para de fato viver a experiência que é o que se tornar o professor. Né? Então, nesse quesito formação de professores, né, acho que é uma grande dor ainda do Brasil e um grande desafio para esse professor que foi, com a pandemia, foi instigado a usar a tecnologia, né, e para continuar ali servindo ao seu aluno, usando tecnologias para os quais não estavam prontos. Então, o que nesse campo da formação de professores, onde é que a gente avançou e onde ainda é um calcanhar de Aquiles? Bom, sobre a formação de professores, eu acho que tem muitas informações que a gente poderia conversar aqui. Por exemplo, um mapeamento que o INEP faz também sobre a adequação da formação dos professores da educação básica no Brasil. Né, a partir dos resultados do censo escolar, a gente tem informação sobre cada professor, especificamente a nível de CPF do indivíduo ali, e a formação que ele tem. E sabemos, por exemplo, se o professor que está dando aula de física na turma A do primeiro ano do ensino médio na escola ABC, se ele tem uma licenciatura em física. Né? E eu acho que esses dados também estão públicos, né? Assim, isso nos mostra que nós precisamos ainda avançar bastante na formação específica dos professores da nossa educação básica. Né? Então, esse é um ponto, né, que eu acho, inclusive, que a oferta das licenciaturas na modalidade à distância pode ajudar muito, porque nós não precisamos de professores só nos grandes centros urbanos, nós precisamos no Brasil inteiro. Né? E a carreira de professor não é uma carreira que motiva a pessoa que se formou numa universidade federal de uma grande capital brasileira a se mudar para o interior, onde ela vai ter condições de vida completamente diferentes. Né? Então, a gente precisa conseguir formar professores de uma maneira geograficamente distribuída no Brasil. Então, acho que a educação à distância conseguiria contribuir muito com isso. Mas nós temos pensado em muitos avanços também para aperfeiçoar a avaliação da qualidade desses cursos, como eles estão sendo ofertados. Esse ano, eu já disse aqui, por exemplo, que nós vamos aplicar o ENAD para os estudantes dos cursos de licenciatura. Né? E o ENAD desse ano ele já está trazendo muitas novidades. O ENAD sempre foi uma avaliação teórica, uma prova escrita com questões objetivas e discursivas para os estudantes. Essa prova ela tinha uma mesma estrutura para todas as áreas de formação, mas no final das contas era uma prova que tinha 40 itens.
A gente sabe que 40 itens e eram só 10 de formação geral e 30 específicos daquela área, por exemplo, matemática, né? 30 itens é pouco para a gente avaliar um processo formativo que durou 4 anos na graduação, né? Então agora a gente vai ter uma prova com mais itens, né? A gente vai ter itens focados nas competências relacionadas à docência de fato, né? Não é, só para dar um exemplo muito prático assim, não é colocar lá um problema de matemática para o estudante resolver, é colocar lá uma situação problema, né? Um estudo de caso relacionado a algo que aconteceria em sala de aula em que ele precisaria aplicar o conhecimento da matemática para ensinar a matemática, né? Então é um foco diferente para a gente conseguir dar um resultado melhor sobre se aquele curso está formando bons professores. E, além disso, nós vamos também avançar numa avaliação das competências, das habilidades práticas, né? Então, esse estudante do curso de licenciatura, presencial ou EAD, ele precisa fazer um estágio supervisionado ao longo da sua graduação, né? Ele tem 400 horas da graduação que ele precisa estar dentro da sala de aula, aprendendo ali com o professor da Escola de Educação Básica e, inclusive, assumindo a regência da turma em determinado período, né? E nós vamos, então, pegar esse período e pedir para aquele professor lá da escola fazer uma avaliação das competências práticas desse estudante, né? Então, nós vamos passar a ter muito mais evidência sobre a qualidade da formação de professores a partir dos resultados desse ENAD. Ulisses, o que motivou o Ministério da Educação a propor, né, para um novo marco regulatório para a educação à distância no Brasil? O que justifica isso? Bom, eu acho que eu vou falar aqui da perspectiva do INEP como avaliação, né? Essa é uma decisão da regulação, mas eu posso trazer, por exemplo, que quando a gente divulgou os resultados do ENAD de 2021, que foi algo realizado no início do ano passado, o ministro Camilo Santana, ele percebeu aquelas notas gerais dos estudantes ali, foi um evento com grande participação das associações das instituições de educação superior, também de jornalistas, a imprensa lá, e aquelas notas, só para dar um exemplo, a prova vai numa escala de 0 a 100, as médias de todas as áreas, eu estou falando de 17 cursos de licenciatura diferentes, ficaram ali próximo dos 40, 45 pontos, né? A da pedagogia, por exemplo, ficou próximo dos 36 pontos, então são notas baixas, né? A partir dali foi criado naquele mesmo evento, o ministro assinou ali uma portaria criando um grupo de trabalho para se repensar o processo de formação de professores no Brasil. E lá participaram todas as secretarias do MEC, CAPES, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, as associações das instituições de educação superior, todos pensando o que podemos fazer, né, para aperfeiçoar esse movimento de formação de professores. O INEP trouxe essas contribuições da perspectiva da avaliação, mas os cursos de licenciatura são constituem ali um grupo de cursos que tem uma presença forte de oferta de vagas e de matrículas na modalidade à distância. Então, acho que essa discussão também alimentou o pensamento sobre a educação à distância, junto ao fato do crescimento da oferta, como eu te relatei há pouco, né? Eu posso contar também que nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, aproximadamente 52 mil polos de apoio presencial de cursos EAD, né? É um crescimento muito significativo que aproximadamente dobra nos últimos 3 anos, né? Então, nos parece que era um momento a expansão está muito rápida, os nossos referenciais de qualidade não acompanharam essa expansão na mesma velocidade, então nós precisamos fazer um freio de arrumação, né? E aí estamos repensando os referenciais de qualidade lá no âmbito do MEC. O INEP está revisando os seus processos, seus instrumentos de avaliação. Eu falei do ENAD, mas os instrumentos de avaliação
avaliação em loco também estão sendo revisados, né, para que a gente possa ter evidências mais adequadas da oferta dessa modalidade de curso. A gente sabe que o Brasil passou, por exemplo, por uma pandemia alguns anos atrás, que acabou forçando uma migração para o ensino remoto de grande parte de estudantes que já estavam no presencial, né? Além de todo, claro, vamos dizer assim, as possibilidades que o EAD oferta, né? Então, mesmo aqueles estudantes que antigamente optavam pelo turno noturno, têm migrado gradativamente para a modalidade EAD, né? Então, é uma expansão muito significativa. E como são cursos que agregam um número muito grande de estudantes, a gente precisa ter um olhar muito atento sobre aquela qualidade, sobre risco de um impacto muito significativo na formação de muitos jovens. Você percebe que já diminuiu a discriminação e o preconceito em relação ao EAD? E, nesse sentido, justifica, nesse momento, não se criar novos cursos, não se criar novos polos? Eu acho que a questão é que a criação de novos cursos, de novos polos, ela pressupõe, inclusive, um investimento muito significativo, né, das instituições de educação superior, públicas ou privadas, né, a contratação de professores, a disponibilização de material para os estudantes, né, a contratação dos tutores. E se nós estamos falando que os referenciais de qualidade, ou seja, os requisitos de qualidade para que um curso funcione, eles vão mudar ao final do ano, não faz sentido a gente dizer, olha, vocês podem começar a funcionar dessa maneira, mas a partir de janeiro nós vamos ter outras exigências, né? Então, é realmente um prazo para definir esses referenciais de qualidade, definir os instrumentos de avaliação, para que todos tenham claro, né? Olha só, os requisitos vão funcionar dessa maneira, né? E estamos todos preocupados em garantir a melhor qualidade da educação para os estudantes. Então você vai ter novos filtros, né? O joio do trigo, você consegue separar, tendo essa clareza da nova norma. Em relação à inteligência artificial, né, Ulisses, é um grande impacto nas nossas vidas, sobretudo também na educação. O INEP já consegue perceber o impacto da IA nesse setor, nesse campo? Ainda pouco, né? Eu contei que o Brasil é um dos países, não, é o país que tem o maior número sobre a educação superior no mundo, mas mesmo assim esse é um ponto que a gente ainda não avançou. Mas essa é uma preocupação nossa e está incluída lá nas nossas perspectivas de aprimoramento dos instrumentos de avaliação. Nós constituímos uma comissão assessora de um grupo de especialistas em EAD para nos ajudar a pensar também, né? Porque o instrumento de avaliação em loco, ele é um instrumento que tem vários objetos de avaliação, de fato com os requisitos ali do que a instituição atende ou não atende, que tipo de processo formativo ela proporciona ou não aos seus estudantes. E aí a gente está olhando tanto da organização didático-pedagógica, que tem uma parte que a inteligência artificial vai ser aplicada ali, a gente está falando de questões de corpo docente, de infraestrutura. Eu acho que esse é um mundo de avanço muito rápido, né? Então, a gente precisa fazer esse ajuste das exigências de qualidade e também não deixar nada muito amarrado, porque também ele não pode ser fixo. A gente flexibilidade, né? Sim, a gente tem que perceber e deixar essa flexibilidade para que a gente consiga ir ajustando conforme a tecnologia vai avançando, conforme a oferta vai se caracterizando com enfim, novas características e por aí vai. E respeitando, né, essa diferencial do país, né, em cada região tem uma forma ali, tem grandes desafios econômicos, regionais. É diferente você aprender em Brasília, né? Tem muito mais acesso do que você imaginar no Amazonas, né? No Acre, em outros lugares. Ulisses, e Brasília vai ser o grande centro para se discutir a educação à distância, exatamente nesse momento em que todo o marco regulatório está em xeque, né? E qual deve ser a participação, então, do INEP no 29º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Educação à Distância?
O INEP estará presente, a nossa intenção é levar para a discussão lá justamente todas essas propostas de inovação nos processos de avaliação que nós estamos preparando, né? Então, nós vamos ter duas mesas redondas, né? Em uma delas, a gente gostaria de levar as propostas dos instrumentos de avaliação em loco, né? Porque é realmente eu digo que nós estamos fazendo um estudo ali de revisão desses referenciais de qualidade e também de detalhamento um pouco maior das especificidades de cada tipo de curso, né? Então, a gente precisa conseguir caracterizar melhor a oferta EAD também, né? Então, essa seria uma grande discussão, que eu sei que é de grande interesse das instituições, e outra discussão sobre outros indicadores que vão ser calculados a partir enfim, de outras fontes de dados, por exemplo, dos censos educacionais, de questionários aplicados aos estudantes ou aos coordenadores de curso, né? São outros dados que nós estamos também tentando produzir, também a partir do ENAD, claro, né? Mas produzir para caracterizar melhor essa oferta específica da educação à distância. E nessa conversa, né, nessa construção desse novo marco regulatório, todos os atores e players do chamado mercado público e privado estão sendo ouvidos e considerados os pontos de vista? Sim, a gente tem feito movimentos em múltiplas direções, né? A gente tem se aproximado bastante das associações representativas das instituições de educação superior. A educação superior é muito organizada no Brasil, né? E o diálogo com as associações é produtivo porque concentra uma série de demandas. Mas nós também temos conversado feito contatos presenciais com representantes mais lá de dentro das salas de aula, né? Então, a gente já Quem vive a educação na prática, né, os desafios. Então, a gente tem feito alguns encontros regionais, né? O INEP tem ido presencialmente com a equipe para conversar com coordenadores de curso, com procuradores institucionais, com membros das comissões próprias de avaliação, que estão fazendo avaliação institucional, a autoavaliação institucional ali dentro de cada universidade, né? Com pró-reitores e tentando ouvi-los, né? E coletar contribuições para todos esses processos. E é claro que sempre que uma determinada instituição tem uma boa prática que caracteriza ali uma iniciativa legal que poderia nos ajudar a aprimorar a avaliação do INEP, ou de repente que o INEP poderia estimular que outras instituições de educação superior fizessem também, a gente está aproximando esse contato, a gente tem grupos de pesquisa trabalhando com a gente, pensando em novos indicadores, pensando em como acompanhar, por exemplo, o acesso, a permanência, a conclusão do estudante. Temos estudos sobre a empregabilidade dos egressos, né, que está sendo desenvolvidos. São muitos dados novos que também podem nos ajudar a ter ainda mais evidências educacionais da qualidade da educação superior no Brasil. E o Congresso também permite ouvir, né, e compartilhar as experiências internacionais, né, de outros países. E tem grandes faculdades, as grandes faculdades, né, mais famosas do mundo sempre usaram EAD, né? Sim. Harvard, Cambridge. Sim, mas a gente o INEP tem um contato regular com agências de avaliação da educação superior de outros países, né, principalmente dos países vizinhos, né? A gente tem tanto no âmbito do Mercosul quanto no âmbito dos países da América Latina, mas também com outros países do mundo, né? E uma característica da avaliação da educação superior no Brasil é que ela é centralizada, né? Em outros países existem associações ou de área, por exemplo, uma associação de odontologia que faz essa avaliação dos estados do noroeste do país. Então é sempre muito mais restrito, né? O Brasil tem esse desafio de fazer a avaliação de todo mundo, né? Então, realmente a escala é a nossa maior dificuldade, né? Com certeza. Ulisses, você está otimista? Qual o futuro que a gente pode desenhar aí com esse novo marco regulatório para a educação à distância no Brasil? Você que é um especialista da área, já está aí há 8 anos, né? Sim. Conhece bem esse setor, essa vivência. Não, eu acho, Júnia, que a gente está avançando bastante nos requisitos de qualidade da oferta e da formação dos estudantes, né?
o meu desejo, a minha ambição é que a gente consiga, de fato, tentar garantir que todos os estudantes do Brasil tenham direito a uma educação de qualidade, né? E assim, a gente sabe que o Brasil ainda tem um desafio muito significativo de formação da sua população. Só para dar um dado que eu me lembro de cabeça aqui, por exemplo, né? Se a gente fizer uma comparação das taxas de formação da população do Brasil comparado aos países da OCDE, né? Pegando lá, por exemplo, a população da faixa etária dos 25 aos 34 anos. Quer dizer, quem seguir um fluxo regular, entre os 25 e os 34 anos, essa pessoa já concluiu a graduação, certo? A média da OCDE é que 47% da população dessa faixa etária concluiu o ensino superior. No Brasil, essa média é 23%. Nós estamos abaixo da metade da média da OCDE e eu não estou nem te dizendo que essa é uma média boa. Tem alguns países, se a gente pegar, por exemplo, Coreia do Sul, essa média está nos 70%. Então, nós temos um desafio muito significativo de formação da nossa população. E por mais que a oferta da educação superior tenha crescido muito nas últimas 2 décadas, ainda temos dificuldades, né? Por exemplo, eu falei da adequação da formação dos nossos professores, que muitos não têm licenciatura na área que atuam, né? Nós temos índices de desistência do curso que são muito altos, né? Mesmo dos cursos presenciais, né? A gente está falando ali de um índice de rendimento de mais ou menos 40% dos estudantes que ingressam, de fato, concluem a graduação no Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que usar todos os recursos disponíveis. Né? Você fez referência em uma pergunta passada aí também de um preconceito contra o EAD ter sido superado. Eu acho que a gente ainda está num processo de superação como sociedade, né? Mas a gente não pode abrir mão da oferta do EAD, né? Eu acho que a questão é garantir que essa oferta e esse processo formativo seja de fato de qualidade, né? Então não é uma questão de modalidade, é uma questão de qualidade, tanto para o EAD quanto para o presencial. Última pergunta. O que você diria para um pai e uma mãe, né, que tem um bebê pequeno, aí um filho, uma filha, e para essa jornada de educação, que caminho seria esse para o seu filho? ele precisa necessariamente chegar a ter um diploma, ou ele pode ser algo mais muito além do que esse modelo tradicional de educação que a gente conhece? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão. Certamente. As discussões, tanto no Brasil quanto internacionalmente, têm debatido muito essa questão. Né? É um debate, inclusive, sobre a significância de uma formação universitária, né? Porque hoje a gente já tem, né, que você está falando aí, o conselho para uma criança que entraria na graduação daqui a 20 anos, já é um mundo completamente diferente. Mas hoje a gente tem jovens que estão fazendo cursos curtos de certificação e já começam a trabalhar. De repente começam, por exemplo, a trabalhar para uma empresa de tecnologia que está em outro país, estão recebendo em dólar ou em euro e realmente se perguntam por que eu vou ficar 4 anos sentado numa carteira de sala de aula antes de entrar no mercado de trabalho. Então, essa é uma questão importante, né? Um caminho que tem sido discutido, não sei se já foi tratado aqui em outras conversas de vocês, é uma possibilidade de que as universidades passem a ofertar, ao invés de diplomas, microcertificações. Né? Então, eu preciso de uma certificação específica, de uma formação em um ponto para atuação profissional específico. E aí eu não preciso os 4, 5 ou 6 anos, eu preciso de um conjunto de disciplinas ou de atividades práticas e a partir daquilo eu recebo um certificado já reconhecido pelo mercado. O conjunto de tantas certificações equivaleria a um diploma. Então, isso é algo que tem sido discutido. O MIT nos Estados Unidos, por exemplo, está migrando para uma perspectiva de atuação nesse sentido, né? Mas no Brasil, para voltar à sua pergunta, né, para
uma família que tem um filho na idade de entrar na educação superior hoje, o que eu recomendaria é acompanhe os resultados da avaliação e, independentemente da modalidade, dê preferência para um curso que esteja com resultados melhores. Então, gratidão muito pela sua dica, por todo esse panorama que você trouxe para a gente, Ulisses. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. Prazer o meu. Muito obrigado pelo convite. O canal do LB recebeu hoje o diretor de avaliação de educação superior do INEP, Ulisses Tavares Teixeira, para falar dos indicadores da EAD no Brasil. Na descrição do vídeo você tem acesso aos links com dados relevantes para continuar navegando sobre esse assunto. Grata por sua atenção e até a próxima.